Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Felipe Rossi, sou vice-diretor acadêmico aqui do AZ e nesse vídeo vou falar um pouquinho com vocês sobre a preparação para o vestibular fora da sala de aula, como você deve estudar em casa, o que fazer no estudo de um módulo, quanto tempo demora para isso, enfim, Vou fazer uma síntese aqui de uma pesquisa, na verdade, que a gente fez com ex-alunos e com atuais alunos. Foram 20 alunos do ano de 2012 que obtiveram um desempenho excelente no vestibular, passaram para cursos muito concorridos em universidades muito almejadas pelos vestibulandos e também 20 alunos do ano de 2013 que no primeiro semestre obtiveram excelentes resultados, os melhores resultados nas nossas avaliações internas, nossos testes e simulados. Então fizemos uma pesquisa que aborda alguns tópicos que são importantes na preparação e vou fazer uma síntese, como eu disse, desses tópicos, esperando que vocês tentem colocar em prática isso que eu vou mostrar, essas orientações que eu vou dar. A ideia é tentar sempre melhorar o desempenho de todos. Bom, o primeiro tópico sobre o qual falamos foi tempo de estudo. Perguntamos para os alunos quanto tempo, em média, eles demoravam para estudar um módulo, quanto tempo eles, em média, estudavam nos finais de semana e também quanto tempo, em média, demoravam para fazer o PDCA, utilizavam para fazer o PDCA desses estudos. Os resultados foram os seguintes, para o estudo de um módulo, a maioria respondeu que demora em torno de 2 horas, que a gente já acredita também, que em torno de 2 horas, 2 horas e meia, seja o tempo necessário para você estudar bem, de maneira eficiente e eficaz, um módulo das nossas disciplinas. Isso significa dizer que, em um período, por exemplo, uma manhã ou uma tarde, você deve conseguir estudar em torno de 2 módulos por dia, completando então, em uma semana, os 10 módulos que você tem aí no curso, ok? Bom, além disso, nos finais de semana, os alunos responderam que estudam mais do que 5 horas por final de semana. Isso é um número que chama a atenção. Tem alunos que utilizam o final de semana para descansar. É claro que o descanso é importante, mas você também precisa usar o final de semana para ajustar o seu estudo da semana. Essas 5 horas ou mais que se utilizam aí no final de semana, devem ser utilizadas para quê? De repente, em algum módulo ao longo da semana, por algum imprevisto, você não conseguiu terminar o estudo, ou de repente tem uma atividade que a gente propõe aqui no AZ extra, que você deva então utilizar o final de semana para executar, Então o final de semana serve para você fechar cada semana, ajustar cada semana, para você realmente terminar todas as atividades que estavam previstas para aquela semana e assim conseguir continuar, seguir a próxima semana do zero, sem nenhuma dívida, e assim você não fica com aquela bola de neve, que acontece muito com os alunos quando os estudos vão se acumulando. Além disso, também perguntamos para os alunos quanto tempo eles levam para fazer a atuação dos erros, que é, na verdade, o ponto mais importante da nossa estratégia de estudo no AZ, que é o PDCA. E, não é de surpreender, muitos alunos utilizam pelo menos aí 2 horas por semana para fazer a atuação dos erros, para fazer o A do PDCA. Porque a gente entende, lembra, que atuar nos erros impede que você cometa os mesmos erros e isso vai fazer com que o aumento da qualidade seja constante. Então, não esqueça, gente, tem que fazer o PDCA. Você não pode deixar os erros de lado e continuar um novo estudo sem sanar aquelas dúvidas que ficaram do estudo anterior. Muito bem. Depois, que perguntamos para os alunos sobre o tempo de estudo, aí fizemos perguntas também sobre a monitoria, como eles utilizam a monitoria. E aí um resultado muito importante. A gente vê, os alunos do AZ, muitas vezes, ficando o tempo integral da monitoria, estudando na monitoria, estudando ao lado dos monitores, e a gente não entende que isso seja o ideal. Não é à toa que os alunos que têm o excelente desempenho aqui no AZ responderam essa pergunta dizendo que utilizavam esporadicamente a monitoria apenas para tirar dúvidas, dúvidas pontuais. Ninguém estuda na monitoria, porque a monitoria não é um ambiente propício para o estudo. Afinal, como você tem pessoas tirando dúvidas, as pessoas falam, o ambiente fica realmente com barulho, não dá para você se concentrar perfeitamente. Então, utilize a monitoria para tirar dúvidas pontuais. Se você quiser um ambiente para estudo, procure um ambiente silencioso, um ambiente que possibilite que você se concentre bem. A monitoria não é esse ambiente. Depois que a gente então falou sobre os momentos de estudo, aí perguntamos coisas mais específicas sobre as avaliações. O que os alunos responderam sobre as avaliações? Primeiro, em relação à folha Z, isso também é muito importante, o resultado é muito importante, atenção. Em relação à folha Z, perguntamos como os alunos resolvem a folha Z no seu estudo diário. A pergunta foi assim: você resolve sua folha Z com consulta ou sem consulta, como se fosse um teste? Bom, a maioria, a grande maioria, quase todos responderam que resolviam as folhas AZ como teste, sem consulta. E por que eles fazem isso?
fazem isso porque, resolvendo a folha Z como um teste, depois enviando a folha Z, né, pelo site, né, o feedback do resultado é um feedback muito mais real do que daqueles que fazem com consulta. E quando você, ao final do seu estudo, faz a folha Z como se fosse um teste, você já consegue assimilar na hora, ou ter o feedback na hora, de qual foi o percentual daquilo que deveria ter sido assimilado que você de fato assimilou. Então, fazendo a folha Z como se fosse um teste, sem consulta, e obtendo um resultado muito bom, perto do 10, né? 8, 9, perto do 10, isso significa que o seu estudo foi eficiente e, portanto, eficaz. Se você faz a folha Z sem consulta e tira um resultado ruim na folha Z, tira uma nota ruim, você não deve ficar desesperado. É claro que não é bom tirar nota ruim, mas isso já te mostra imediatamente que você não teve um bom estudo sobre aquela disciplina. Você deve então rever esse estudo, fazer então o PDCA do estudo e ajustar para que na próxima vez que você for estudar aquela matéria, você então consiga ter um estudo mais eficiente e, portanto, eficaz. Claro, pessoal, há outras formas de você ter o feedback, outras avaliações, que são os testes e simulados, que também são muito importantes. Você tem que vir fazer os testes simulados, porque além de fazerem, né, um feedback sobre o conteúdo, se você sabe ou não sabe resolver as questões, você também é colocado numa situação desconfortável, que vai ser a situação do vestibular. Você tem tempo para fazer, você está num ambiente que não é muito confortável, né? Afinal você está na carteira, né? Você não está naquela sua poltrona confortável, então você tem que saber controlar o tempo. Enfim, você não pode deixar de vir as avaliações. Você pode ter certeza, isso foi unânime na pesquisa. Todos os alunos que tiveram desempenho excelente compareceram a todas as avaliações do AZ e compareceram também a todas as aulas. Não deixe de vir ao AZ, você precisa estar aqui com a gente. Bom, por fim, fizemos uma pergunta também, algumas perguntas, sobre pontos mais pessoais do estudo de cada pessoa. Por exemplo, local de estudo. A maioria, a grande maioria, opta por estudar em casa. Poucos optam por estudar fora do ambiente de casa. Bom, isso significa que se você tem um bom ambiente em casa para estudar, um ambiente silencioso, que possibilite, portanto, a concentração, você fique dedicado integralmente ao estudo, opte por estudar em casa. É claro, tem algumas situações em que a gente não tem esse ambiente em casa, né? De repente porque tem crianças pequenas, porque não tem um ambiente muito silencioso, e aí você pode optar por outros lugares, né? Tem bibliotecas, por exemplo, que você pode usar. O próprio AZ, às vezes, oferece algumas salas também que possibilitam esse estudo, tá? Você precisa procurar esse estudo, esse ambiente favorável ao estudo. Por fim, né, a última pergunta foi sobre o lazer. E aí, respostas, né, que não nos surpreendem, mas de repente surpreenderão a muitos dos vestibulandos. Os vestibulandos têm a impressão de que o ano vestibular é um ano para você ficar trancado em casa e não fazer nada na vida que não seja estudar. E a gente acredita que isso não é verdadeiro. Não é à toa que todos os alunos que responderam a pergunta responderam que tem alguma atividade de lazer no meio da semana, não relacionado aí à semana de estudo. Pode ser uma atividade de esporte, pode ser uma atividade de sair com os amigos, né, estar com a família, mas sempre, né, sem excessos e um momento que você consiga relaxar, porque a gente sabe que o ano vestibular é um ano complicado, né, um ano que vai exigir muito psicologicamente dos alunos. É importante que, periodicamente, você tenha momentos para dar aquele relax, sanar um pouquinho o estresse, né? Para que você possa voltar depois ao estudo no próximo momento com a cabeça tranquila e que o seu estudo, então, seja eficaz. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí essas dicas, né? Tentem colocar em prática o máximo que vocês puderem e nos vemos em breve aí com outros vídeos. Um forte abraço, até a próxima!